Bom, eu queria só colocar um ponto aqui importante. Nós vamos falar muito hoje, como disse a Débora, dia fatídico, começou a taxação, dia 6 de agosto, embarques até ontem de produtos brasileiros para os Estados Unidos sem taxação, não vai fazer nenhuma diferença, né? O fato é, a partir de agora, teremos uma nova realidade, vamos abordá-la com profundidade. O professor Roberto Gianetti já está chegando aos estúdios da Band News FM, daqui a pouco conversando com a gente, mas eu queria olhar um momento, e com ele a gente vai poder aprofundar, tomar uma aula. Toda conversa com ele é uma aula, e uma aula de generosidade também, porque ele vai compartilhar com a gente um pouco do conhecimento. Só não vai compartilhar muito porque não tem tempo, mas a gente vai conseguir entender esse cenário um pouquinho. Mas eu queria abordar só um aspecto político importante antes de daqui a pouco a gente colocar o nosso professor na discussão, que é o seguinte: esquece, tira um minuto o que aconteceu de cena. Qual era a discussão que a gente trilhava aqui, traçava aqui, tinha aqui no Brasil? A gente estava discutindo taxa de juros, que hoje consome R$1 trilhão por ano do dinheiro que a gente paga de impostos. Outro trilhão vai para a Previdência, e a gente discutia Previdência também, o tamanho dos gastos da Previdência, mesmo despesas que não são previdenciárias, como BPC, mas acabam funcionando como uma despesa previdenciária, o tamanho disso, o seguro-defeso, que o Sandro toda hora encontra aqui ou ali, uma historinha nova mostrando o tamanho desse estrago, as despesas cada vez maiores que ocupavam uma porção pequena do orçamento antes da Constituição de 88 e hoje ocupam um monstro, muito mais do que 50% das despesas. Aí pega, soma isso a taxa de juros. A gente falava do crescimento da dívida pública, o impressionante crescimento da dívida pública. Como este governo conseguiu não cortar um palito das despesas públicas e só aumentar. Não cortou em 2023 e aumentou. Não cortou em 2024 e aumentou. Não cortou em 2025 e aumentou. Aí, de repente, vem falar do quê? Mais carga tributária. IOF. Imposto que não deveria ser usado para aumentar a arrecadação. E sim só para fazer alguma regulação de mercado, um exagero, um desvio aqui ou ali. Tome IOF. Tome carga tributária. Ajuste fiscal esquece. Despesas do INSS. Crise, corrupção no INSS, roubo nas contas dos aposentados. O governo tentando vender uma ideia falsa de que havia iniciado a investigação sobre a roubalheira no INSS. Foi a Polícia Federal. Esse governo atarantado, colocou um incompetente à frente do Ministério da Previdência, o Carlos Lupe, perdido peripateticamente ali no meio daquelas histórias que ele não sabe o que fazer. Discussão sobre margem equatorial que não avança, ou avança em passos de cágado, a gente precisando produzir energia, e fica ali Marina Silva, povo do Ibama enrolando, aquela enganação, aquele passo de tartaruga, a burocracia brasileira, o discurso de vamos taxar os ricos, a inflação que não se resolve, 96% ou mais do orçamento comprometidos com despesas obrigatórias. Essa era a agenda. Velocidade de crescimento da economia ali, andando meio de lado, voo de galinha. Essa era a agenda de discussão que estava pressionando e obrigando o presidente Lula a ter que começar a governar. O Haddad tendo que se explicar no Congresso Nacional por causa do IOF. E a discussão é quando é que o presidente vai fazer o ajuste, quando é que vão começar a administrar as contas públicas, quando é que nós vamos parar com essa política de distribuição de quem quer dinheiro, quem quer dinheiro, quem quer dinheiro, para quem quer gestão, quem quer gestão, quem quer gestão. E uma posição de desconforto. A oposição, a agenda era agenda econômica, austeridade, crescimento, integração do Brasil, enfim, uma discussão que, ou bem ou mal, mesmo que não andasse como a gente acha que deveria andar, pelo menos o governo estava sendo desafiado a discutir as questões certas.
apesar da gente ver o atraso retumbante vigorando em certos setores do governo, esses setores atrasados tinham que se posicionar. Luiz Marinho, com a agenda de apoio ao sindicato, querendo imposto sindical de volta, enfim. Esse negócio de agenda, de discussão de 6x1, 5x2, 4x3, ou bem ou mal, tendo que discutir os grandes problemas que existem hoje no Brasil. Aí, de repente, vem vem aquela taxação, tarifaço americano, um susto, bom pedaço da carta do Donald Trump dedicada a Jair Bolsonaro, um negócio bizarro, uma interferência inacreditável, uma autoridade estrangeira se metendo e condicionando o Brasil a resolver o problema do poder judiciário, que não tem o menor sentido. Os americanos sabem, o Donald Trump sabe, que da mesma forma que ele não consegue resolver um problema na Suprema Corte, como ele não consegue resolver um problema no FED, aqui a gente também não consegue, felizmente. Feliz do país que não consegue resolver um problema na Suprema Corte dando um telefonema. O Maduro consegue, é lamentável. O Stalin resolvia também, não precisava dessa separação entre os poderes e tal. Aqui as coisas funcionam assim. Tem um desvio, o Supremo está subjugando os outros poderes, tem uma hipertrofia do judiciário. Nós temos um problema atrás do outro. Ou o Brasil seria ter uma justiça dinamarquesa, com uma educação ruim, saúde ruim, tudo ruim, mas não, a nossa justiça é espetacular. Então a gente critica às vezes o nosso poder judiciário, que está cheio de defeitos, como se só ali a gente tivesse problema. Pô, a gente dá toda hora a história da polícia errando, os governos errando, todo mundo, sabe, a universidade, o caos e tal, de repente. Mas o fato é, surge esse tarifaço, surge essa agenda com Donald Trump, com Jair Bolsonaro. Olha o que aconteceu. O Lula parou de governar, esquece. E ganhou o direito, não é de voltar a ser candidato, não, porque ele nunca deixou de ser. Ganhou o direito de voltar para o estádio de futebol onde ele fez discurso. Ganhou o direito de voltar para a porta da fábrica como um sindicalista, fazendo um discurso sem nenhum compromisso contra o dólar, falando mal do governo americano, falando o que a China não fala, falando o que a Índia não fala, assumindo um papel sem nenhum compromisso. Não, agora nós vamos ajudar os setores, o Haddad dizendo vamos ajudar os setores. Claro, tem que ajudar os setores. Agora, não vai resolver. Os setores não precisam de amparo. Eles não montaram ONGs. Os setores precisam produzir, vender, ter lucro. Não adianta só dar um salário mínimo, meio salário mínimo, um salário mínimo para os funcionários dos setores que vão ficar combalidos. Não resolve. Claro, é um caos. É a pandemia econômica, a pandemia Trump, mas para alguns setores. Vamos ver. Então o Lula parece que não tem mais que fazer ajuste fiscal, parece que a gente não tem mais nada para resolver, não estamos aumentando a carga tributária, a dívida pública não está aumentando, aliás, vai aumentar ainda mais, a taxa de juros não tem que baixar, a burocracia não tem que mudar, o Brasil não tem que se abrir, a inflação tudo bem, não tem mais, não temos mais que falar da reforma da Previdência, que aliás é um assunto que teria que entrar na pauta imediatamente. O Lula ganhou o direito de não ter mais que governar, ganhou o direito de ficar falando mal do Trump. E ele agora, então, está liberado. E a oposição, que ficava cobrando do governo exatamente os pontos a que me referi, agora está falando em anistia. Quer dizer, olha que agenda podre. A agenda agora é tirar o Alexandre de Moraes, falar de medida cautelar, falar de lei Magnitsky, discutir se tem sustentação jurídica ou não tem, as medidas da rede social do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, a gente fica discutindo, o Alexandre de Moraes fica discutindo a posição do Supremo. Olha isso, olha isso. Anistia, aí os caras sobem na mesa da Câmara, do Senado e não saem de lá se não resolver a anistia, se não fizer o impeachment do Alexandre de Moraes. Mas eles não sobem lá para fazer a reforma da Previdência, para baixar os juros. Então a agenda ficou torta. A oposição, que antes cobrava sensatez do governo,
O governo que estava sendo espremido para ser gestor, agora não precisa mais ser gestor nenhum, é grito para cá, grito para lá e também grito do Supremo. Porque as peças que começam a sair de textos do Alexandre de Moraes incorporando expressões que os magistrados não costumavam usar no passado. O dizendo que a justiça não é tola. Onde já se viu um negócio desse? Vai procurar nos autores, nas referências, para ver se tem isso escrito em algum lugar. Então tem uma inovação que é a efervescência. Efervescência no judiciário, efervescência no executivo, efervescência no legislativo. E você, como é que fica? E você, como é que fica? Você que não vai vender para os Estados Unidos, você que nunca vendeu ou nem deixou de vender, mas que está sabendo que o teu chefe ou mesmo você não vai poder fazer um investimento. Então, descarrilhou. A gente está num problema gravíssimo. Lula ganhou o direito de ficar no palanque, Lula ganhou o direito de virar sindicalista de novo, a oposição incorporou uma agenda podraça, e está deixando de lado a agenda de transformação do Brasil, que o governo não está tendo a obrigação de incorporar. Então estamos desassistidos, ou seja, o Brasil corre o sério risco de virar uma nau sem rumo. E quando você não tem rumo, você vai ao sabor dos ventos. Se não tem vela, você vai ao sabor das águas e das marés, e aí ficamos como? Vamos para onde der? Não tem jeito, a gente tem que conduzir o nosso futuro. E esse é o nosso desafio. E esse nosso desafio parece que está sendo esquecido pelos donos do poder, o que é lamentável. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.